Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar a segunda videoaula sobre o assunto do mol. Lembra? Não sei se você passou mol ou sentiu mol, mas estamos aqui novamente para gravar a segunda parte, a parte mais prática de resolução de exercícios. Vou fazer alguns modelos para você ver. Eu tinha parado na locomotiva do Flocos, lembra? Tem a locomotiva que tem um molquinista que está indo para Montevidéu, hein? Brincadeiras à parte, vou te dar algumas dicas de como montar a linha padrão para resolver esses exercícios de mol. Você lembra que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, a massa molar e aquela condição de que o peso da molécula tem que ser o mesmo peso da amostra, certo? Tá ok? Então agora eu vou te mostrar como escrever a linha padrão. Pessoal, essa então é a locomotiva do Flocos, ok? Como eu lhe falei, tem um molquinista aqui também. E para resolver exercícios de mol, a melhor forma é montando a linha padrão. E nós vamos seguir a sequência para ficar mais fácil para você assim, ó. A locomotiva que puxa todos os vagões é o mol. Aqui que está o molquinista. Então a gente sempre vai começar com um mol. A locomotiva puxa o mol. Na sequência, o próximo vagão, a gente vai colocar a massa molar. É a massa de um mol da substância em gramas, como a gente viu na aula anterior. Depois, nós podemos colocar no próximo vagão o número de moléculas. A gente pode colocar o número de átomos. A gente pode colocar o número de íons, o que o exercício estiver pedindo. E nesse último vagão, a gente pode colocar também o chamado volume molar. Volume molar é o volume de 1 mol de uma substância. Condições normais de temperatura e pressão, esse volume molar é de 22,4 litros. Nas condições ambientes, em média, é 24,5 litros, ok? Então esse também é o volume para 1 mol. Eu vou dar um exemplo de uma substância para você, então, para a gente montar uma linha padrão. Exemplo, vamos supor que estejamos trabalhando com a água. Nós calculamos o peso da água na aula anterior e a água equivale a 18 U e nós colocamos como 18 gramas por mol, porque a molécula tem que ter o mesmo peso em gramas, que seria o mesmo peso em U, para que corresponda a 1 mol. Lembra disso? Então, como que fica a linha padrão da água? Vai ficar assim, ó, 1 mol, que é a nossa locomotiva, no caso é a água. Qual é a massa molar da água? 18 gramas, vai ser sempre essa. Na sequência, a água é uma molécula, então 1 mol de qualquer substância tem quanto? 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas, ok? Se eu estiver trabalhando com água no estado gasoso e estiver com o volume molar dela, por exemplo, na CNTP, eu poderia dizer que tem também o mol da água gasosa, teria 22,4 litros. Ok, vou dar um exemplo de uma outra substância para você. Por exemplo, o etanol, C2H6O. Ok, esse é o etanol, C2H6O. Calculando o peso do etanol, daria 46 gramas por mol. Ok? Como que fica a linha padrão dele? Então, 1 mol de etanol vai vir a massa molar. A massa molar dele é 46 gramas. É uma molécula também. Então, 1 mol teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se o exercício me der uma massa, eu coloco aqui e vou resolver na linha de 3, ok? Supondo que fosse um átomo, então, o ferro. O peso do ferro é 56 gramas por mol. Como que fica a linha padrão? 1 mol de ferro, vou colocar a massa molar dele, que é 56 gramas. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Agora, como é um ferro apenas, é átomo. Então, tem 6 vezes 10 a 23 átomos, ok? Mesmo trabalhando, exemplo, com o metano, CH4, que pesa 16 gramas por mol.
A linha padrão dele ficaria 1 mol de metano, a massa molar é 16 gramas. 1 mol teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas se eu quiser átomos, é só contar aqui, ó. Eu tenho 4 hidrogênios e 1 carbono, eu tenho 5 átomos. Ficaria 5 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Se fosse átomos de carbono, como tem 1 carbono, seria 6 vezes 23. Se fosse átomos de hidrogênio, como tem 4, eu colocaria 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, porque átomos tem que ser individual, ok? Então, essa é a forma de montar a linha padrão, a locomotiva do Flux. A partir daqui, a gente vai resolver alguns exercícios dando exemplo para vocês. Para atrair machos para acasalamento, muitas espécies fêmeas de insetos secretam compostos químicos chamados feromônios. Aproximadamente 10 a menos 12 gramas de tal composto de fórmula C19H38O deve estar presente para que seja eficaz. Quantas moléculas isso representa? Pessoal, pegando então o primeiro exercício, é de uma das apostilas do poliedro, exercício número 21, que fala de um feromônio que é emitido por algumas substâncias. E ele me dá uma quantidade, esse exercício da FGV, ele me dá uma massa de 10 a menos 12 gramas e ele quer saber o número de moléculas desse feromônio que corresponde a essa quantidade. Como ele deu em gramas, ele já está trabalhando com massa molar, né? Então, pegando a fórmula do feromônio que também foi dada, eu calculei o peso, os pesos foram dados, o O é 16, o H é 1, o carbono é 12, é fixo, calculei a massa molar, deu 282. Então, a gente vai montar aquela linha padrão, a locomotiva do Flux, como eu lhe falei. A gente começa com 1 mol. Então, 1 mol da substância, que é o feromônio, C19. H38O. Na sequência, a gente vai colocar a massa molar dele, que é o peso que nós achamos, 282 gramas. E 1 mol de qualquer substância, nós sabemos que tem 6 vezes 10 a 23, aquilo ali é uma molécula, né? Moléculas. A massa dada é 10 a menos 12 gramas. Gramas na mesma unidade embaixo de gramas. Se ele pedir mol, o x seria à esquerda. Como ele pediu o número de moléculas, o x vai aqui, ó. É uma regrinha de 3. Só multiplicar em cruz, né, e resolver e achar o valor do x. Esse x, você fazendo a continha, vai dar 2 vezes 10 a 9 moléculas. Essa seria a resposta. Um balão de oxigênio contendo 3,01 vezes 10 a 26 átomos foi completamente utilizado por uma equipe médica durante uma cirurgia. Admitindo-se que havia apenas gás oxigênio nesse balão, a massa utilizada do referido gás foi equivalente a... Esse próximo exercício é um da UFRJ. Os médicos têm um balão de oxigênio e existe 3,01 vezes 10 a 26 átomos de oxigênio dentro do balão. Ele quer saber a massa que corresponde a isso. E ele me dá o peso. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Eu tenho a molécula de oxigênio, que é o O2. Um gás é o O2, ele pesa 32. Ele não me deu moléculas, ele me deu átomos, então ele deu individual, ok? E ele já me deu o peso pronto. Eu vou montar a linha padrão para você ver como é. Então, vamos lá. Locomotiva. 1 mol de O2. Qual é a massa molar do O2? É 32 gramas, não é isso? 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas como eu preciso de átomos, tem que ser individual. Quantos átomos tem aqui? Não tem 2? Então, ficaria 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ele quer saber a massa, x, em quanto? Em 3,01 vezes 10 a 26 átomos. De novo, regrinha de 3, você vai fazer a conta, vai resolver em cruz, né? Esse valor, ele vai dar, na verdade, 8.000 gramas ou 8 quilos de oxigênio. E esta seria a resposta desse exercício. Peixes machos de uma certa espécie são capazes de detectar a massa de 3,66 vezes 10 a menos 8 gramas de 2-feniletanol, substância produzida pelas fêmeas, que está dissolvida em 1 milhão de litros de água. Supondo-se diluição uniforme na água, indique o número mínimo de moléculas de 2-feniletanol por litro de água detectado pelo peixe macho. Esse exercício da Unesp,
Ele diz que os peixes machos são capazes de detectar essa quantidade de 2-feniletanol. E ele fala que essa quantidade está dissolvida em 1 milhão de litros de água. Ele me deu a massa molar do composto pronta já, por isso que não tem a fórmula dele, já me deu pronta. E está dissolvida em 1 milhão de litros de água, 10 a sexta. Ele quer saber o número de moléculas dessa substância que tem por litro. Então nós vamos ter que fazer duas continhas primeiro. Então primeiro eu vou transformar essa quantidade para 1 litro. Então ele fala, por exemplo, 3,66 vezes 10 a menos 8 gramas está dissolvido em 1 milhão de litros de água, que é 10 a sexta. Como ele quer por litro, eu vou jogar para 1 litro, ok? Fazendo essa continha vai dar 3,66 vezes 10 a menos 14 gramas, aqui está, por litro. Fazendo a continha em regra de 3. Agora sim, eu vou montar a linha padrão porque essa quantidade já está por litro. Agora a gente precisa transformar para número de moléculas. Então fica assim, 1 mol da substância foi dada a massa molar dela pronta, que é 122 gramas. E 1 mol de qualquer substância tem quanto mesmo? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nós calculamos a massa por litro. 3,66 vezes 10 a menos 14 gramas, aí nós vamos achar o número de moléculas. Isso aqui fazemos de novo, a nossa regrinha de 3, é um número um pouco chato, né? Mas resolvendo isso, no final vai dar 1,8 vezes 10 a oitava moléculas da substância por litros, ok? Esse é o resultado, então, desse exercício. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, ok? Essas são as dicas minhas a respeito do mol. Um assunto importante, cai em vários vestibulares e, para aprender mol, tem que resolver exercício. Então, pegue exercício da apostila e trabalhe em cima disso, porque você aprende realmente a resolvendo exercício, tá joia? Espero que tenham gostado. Grande abraço, até a próxima.